Fala, meu povo! Finalmente cheguei no 5º episódio da 3ª temporada de Annie with Annie. Se você acabou de chegar aqui no nosso canal, meu nome é Cris e eu tenho esse canal junto com o Panda. Ele não tá participando do projeto de Annie, mas ele tá em todos os outros vídeos e lives daqui do canal. Você pode se inscrever, inclusive, super bem-vindo. E eu fiz o mesmo projeto de Annie with Annie, de comentar um episódio por vídeo na época da 2ª temporada. Eu vou deixar a playlist de Annie aqui na descrição. Você pode ver todos os vídeos da 1ª temporada, da 2ª temporada e os primeiros vídeos da 3ª temporada também. A gente vai até o final dessa temporada junto, comentando aos pouquinhos todos os meus sentimentos com a história e principalmente com as mensagens dessa que promete ser a última temporada de Annie e que já está partindo nossos corações. Eu queria agradecer muito todos os comentários que vocês estão deixando aqui nos vídeos. Eu sei que não é todo mundo que curte Annie, não é uma série super famosa e que bomba demais no universo da cultura pop, mas ainda assim é uma série que tem um público muito gentil, muito fofo, que entende lições e mensagens de séries como a de Annie. Tá passando uma moto lá na estrada. Como ninguém. Vamos esperar a moto passar, vamos! E eu me sinto muito lisonjeada que vocês estejam aqui assistindo todos os vídeos do canal. É o que eu digo sempre, às vezes a gente não fala com a grande massa por opção, a gente fala com quem é apaixonado pelos mesmos conteúdos que a gente, porque foi exatamente isso que fez a gente começar a criar conteúdo. Então não seria correto abandonar esses conteúdos que a gente tanto ama no meio do caminho, no meio da trajetória do nosso canal. Quero 4ª temporada e nem cheguei no final da 3ª ainda. Eu vi que alguns de vocês responderam no vídeo anterior sobre o final da série, sobre não ser tão satisfatória assim, por deixar talvez alguns caminhos e alguns destinos ali sem resolução. Isso me deixou mais ansiosa ainda para chegar no final. Agora tenho a cigarra. E entender o que a gente pode fazer e como que a gente pode completar talvez essa história com a nossa imaginação. Vamos ver como é que vai ser essa reta final aqui da temporada. Acabei de chegar na metade, né? Tô ansiosa pro final. Bom, esse episódio, além de ter um título muito poderoso, ele tem uma mensagem também muito poderosa ali sobre sororidade, eu acho, sabe? Sobre como é importante a gente se associar às outras mulheres da nossa vida, sejam elas professoras, tias, caraca, todos os animais decidiram ser barulhentos nesse momento e eu espero que não esteja muito alto para vocês. Mas eu acho que é um episódio muito sobre como é importante você ter as mulheres da sua vida do seu lado e você ter referências de mulheres incríveis ou não, também durante a trajetória da sua vida. É um episódio que tem algumas lições bem conservadoras, como por exemplo quando o Bash é colocado contra a parede para que ele se case de novo e aí sim ele ter talvez um apoio, uma ajuda para a criação da sua filha, da Delphine e tudo mais. E aí logo no final do episódio você tem o contraponto do futuro, né? O contraponto da empatia, da sororidade, que é quando a mãe da Diana fala para o marido dela, depois de ler o obituário da Mary, que ela era uma mulher incrível, que ela era uma mulher gentil e que ela se arrependia muito de ter negado os convites dela, e a gente sabe que ela negou todos os convites por conta de preconceito, por conta de cor de pele, e ela se arrepende de ter feito isso, já que a Mary era uma mulher maravilhosa, de um coração maravilhoso, e ela se sente quase que impulsionada ali naquele momento mesmo a ajudar o Bash e ajudar a Delphine a terem uma vida melhor, já que em vida ela não conseguiu fazer isso. É o que eu falo sempre, eu sei que sororidade é um conceito que não é muito conhecido por todas as mulheres e não é muito utilizado por todas as mulheres, e ele é simplesmente você tem empatia por quem é igual a você, sabe? É você colocar a sua semelhança a outra mulher acima de tudo, entender o que ela está passando, ser solidária a essa mulher de alguma forma, porque você poderia estar passando pelas mesmas coisas. Afinal de contas, mulheres são mulheres.
E é muito incrível ver, mesmo que tardiamente, essa mulher ali tendo um pouquinho de sororidade pela Mary e tendo um pouquinho de gentileza também, até ao mudar a sua forma de pensar, sabe? Quebrando um preconceito, se arrependendo, se envergonhando do que fez e dos julgamentos que fez. Eu achei isso sensacional da história. E é isso que eu acho tão bonito em Anne. Ela consegue ser militante em quase todas as áreas que precisa militar realmente, porque a humanidade precisa melhorar em todas as áreas, sem forçar, sabe? Sendo real, dando exemplos práticos. É como se Anne fosse um grande estudo de caso de como a gente precisa ser melhor como ser humano, assim. Então eu achei sensacional essa ponte de comunicação na história do Best, né, que é um coadjuvante. Eu cheguei a comentar em algum vídeo anterior, eu não sei se foi o do quarto ou do terceiro episódio, que eu tava achando muito legal o destaque que os coadjuvantes estão tendo nessa terceira temporada de Anne, e eu recebi alguns comentários comentando isso também, dizendo que é muito legal a gente poder ter a oportunidade de conhecer novas histórias e se apaixonar por novos personagens. E essa temporada está sendo muito primorosa em trazer essas narrativas mais aprofundadas de outros personagens, tornando a série um pouco mais realista, né? Tornando a série mais, acho que inclusiva realmente. Não basta você colocar um personagem negro na história. Você tem que dar relevância para esse personagem, porque pessoas negras em suas próprias vidas possuem a mesma relevância de que pessoas brancas em suas próprias vidas. Afinal, são todas pessoas. Então, eu acho muito sensacional o que essa terceira temporada de Anne conseguiu fazer com todos os personagens coadjuvantes. E aí, partindo um pouquinho agora para a escola e falando dos adolescentes, eu acho muito legal o que a história está construindo ali de narrativa sobre o crescimento e o amadurecimento das meninas e dos meninos. É evidente que a forma de amadurecer é diferente para os meninos e para as meninas. E eu queria enfatizar aqui talvez uma vírgula que tem ali na história que não é muito explorada pela maioria das pessoas. A gente tem o hábito de defender demais a criação feminina, do quanto a gente é erroneamente criada para ser esposa, para ser dona do lar e tudo mais. Só que a gente esquece que os homens são criados para serem maridos. Sim, também. E eles têm, claro, um viés de criação completamente diferente do nosso, enquanto a mulher precisa ser atenciosa, dedicada, exclusiva, o homem não precisa, de acordo com os conceitos conservadores. Não estou falando de 2020, estou falando desse período de Anne. E é muito legal a gente ver alguns meninos ali dentro da história reagindo a essa forma também conservadora de criação. Os homens não têm conhecimento. Se você vê as próprias dúvidas do Gilbert, óbvio, ele perdeu o pai muito cedo, a mãe e tudo mais, ele não tem ninguém ali orientando e fazendo com que ele amadureça e cresça com conhecimento, mas ele é um menino que tem dúvidas sentimentais muito genuínas e ele não tem ninguém para dividir isso. Então a conversa dele com Beth é uma conversa muito masculina, do tipo, eu preciso casar com a menina que eu tô sentindo um negócio? Ele falou, não precisa casar, uma coisa é amor, outra coisa é pegação. E ele fala, então tá bom, então é isso mesmo que eu sei, eu não vou te falar quem eu gosto não. E é assim que os homens se relacionam, eles não abrem os sentimentos, os corações deles, e eles não se abrem para aprendizados. Nesse período, eu acho que hoje em dia alguns homens conseguem ser muito mais evoluídos com relação a isso e aos seus sentimentos, a sua história e as suas emoções. Ainda está sendo trabalhado, mas ainda assim é melhor do que nessa época de Anne. Então eu acho muito legal que a gente esteja vendo esses dois amadurecimentos, e é legal a gente olhar realmente para os dois lados. Como mulher, a gente tem, claro, o hábito de olhar para as mulheres da história e como elas amadurecem, e a gente gera empatia com aquilo ali. Afinal, passamos por tudo aquilo. As dúvidas sobre relações sexuais, sobre engravidar, sobre encostar num menino, sobre menstruação, que foi falado na segunda temporada, a gente acaba tendo empatia porque é a nossa história, a nossa trajetória, é o que a gente viveu. Mas eu acho importante fazer esse exercício de olhar para os homens também e ver que todos eles são despreparados, todos eles são criados para trabalhar, para prover, para ser o chefe da casa, levar o dinheiro, sustentar a sua família.
afinal de contas, o próprio Bash ouviu isso no início do episódio, de que ele jamais seria capaz de criar uma criança. Por quê? Ele é o pai da menina. Ele tem que ser capaz. Ele tem que ser capaz de suprir os sentimentos e a afetividade que esse bebê precisa sem a mãe, porque a mãe da menina morreu. E aí, se por acaso ele decidir se casar, que ele case por amor. E não porque ele precisa que essa menina tenha uma mãe. Então eu achei que foi um episódio que trouxe muitos símbolos de relacionamento e como que os homens e as mulheres são criados e como esses conceitos passados, às vezes, de pai para filhos, limitam e bloqueiam a evolução da gente o tempo todo. E finalizando o episódio, tem aquela cena lindíssima das meninas na floresta, fazendo ali o que parece ser um ritual Wicca, né? Meio que... acho que quase toda menina que se permite conhecer religiões, filosofias e crenças diferentes passa por sua fase da Wicca ou fica na fase da Wicca para sempre. Afinal de contas, a gente está falando da fé numa deusa, né? E é muito diferente do que a gente recebe assim que a gente nasce como princípio. Então é muito legal conhecer, ler e entender o que isso significa, o que é a deusa, o que é essa conexão que as mulheres têm, o que significa essa conexão e a nossa história, nosso vínculo com a natureza. A gente é tão fértil quanto a natureza é, a gente provém vida como a natureza provém. Então é muito bonito a gente ter esse conhecimento também por nós mesmas, para a gente se sentir parte do mundo de fato. E quando esqueci o nome dela, óbvio, tava lindo o vídeo, né? Até eu esqueci o nome das pessoas. Quando aquela menina que desmaia o tempo todo, que é apaixonada pelo Gilbert, coitada. Quando ela senta, quando ela ajoelha assim no chão, depois do ritual que elas fazem, e começa a chorar e fala: eu amo ser mulher. Eu acho que a gente precisa repetir isso mais vezes. A gente repete muito que é muito difícil ser mulher, é muito duro ser mulher, é muito complicado ser mulher. Tipo, por que a gente tem que ter período menstrual todo mês? Por que a gente tem que ter dores naturais do nosso corpo? Parece que o mundo tá contra a gente o tempo todo. Eu costumo transformar fraqueza em força, ameaça em oportunidade. A galera que conhece algumas técnicas gerenciais aí vai entender bem o que eu tô falando. E eu aprendi isso muito cedo. Meu pai nunca me criou como uma menina indefesa para ser apenas a esposa de alguém. E eu acho que, e eu falo do meu pai porque eu tenho muito orgulho dele ter tido essa visão, por mais que a minha mãe tenha feito isso brilhantemente também junto com ele, eu acho que ele ter feito isso acabou mudando a minha visão até sobre os homens. Então, eu acho que a gente tem que amar ser mulher e falar mais vezes isso. Ter orgulho do nosso ciclo, ter orgulho da nossa conexão com o mundo e ter orgulho do que nós somos e do que nós podemos fazer também. Além de ter filhos, a gente tem outras habilidades maravilhosas que merecem a nossa própria atenção. Se a gente se amar, se a gente se aceitar e se a gente entender o nosso lugar no mundo, não tem ninguém que vai fechar nenhuma porta pra gente nunca. A Anne tá aí para provar isso mais do que ninguém, de como ela conseguiu mudar a mente de várias meninas adolescentes conservadoras de uma sociedade conservadora, meninas e mulheres. Enfim, vou assistir agora o 6º episódio. Tá acabando e eu tô agoniada que está acabando, eu não quero que acabe, mas eu quero ver tudo logo. Enfim, estou num dilema. Obrigada a todo mundo que está acompanhando o projeto de Anne junto comigo. Eu amo essa série e eu queria que ela durasse para sempre. Beijo e até a próxima. Tchau!